Imagine que um garoto fica sozinho em casa e há um vaso muito valioso, muito raro, um vaso muito bem ornamentado, cheio de pedras preciosas. E esse garoto arteiro, de repente, numa brincadeira ali com a bola em casa, dentro de casa, nem podia fazer isso, mas ele foi lá e chutou a bola acertou o vaso preciosíssimo, uma raridade, cai e quebra. Quando o pai chega, olha aquela situação, o filho já esperando que o pai tomasse alguma atitude enérgica, mas o pai olha para ele com amor, com misericórdia e diz para ele: olha, não se preocupe, esse vaso se quebrou, mas vou colocar outro lugar. Então o pai compra um outro vaso, muito maior, muito mais bonito, muito mais cheio de pedras preciosas, coloca no lugar e ainda diz assim para o filho: olha, esse vaso que eu comprei aqui, ele é sua herança. Então, tenha certeza que, independente do que aconteceu, essa herança é sua e ela está garantida. Quando a gente fala sobre graça, graça nada mais é do que um favor imerecido de Deus para os homens. A história do vaso é só para ilustrar, claro que de forma metafórica, a ideia de um pai que nos ama e que entende a nossa situação quando nós rompemos com ele por causa do pecado e demonstra um amor incondicional sobre nós, restaurando através da morte de Cristo Jesus esse elo que havia entre nós e ele. Quando a gente olha para a palavra de Deus, hoje, eu quero que a gente reflita sobre esse tema, que seria de nós sem a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, certamente nós não estaríamos aqui. Certamente muita coisa não aconteceria da forma que acontece, inclusive nas nossas vidas de uma forma geral. Olhando para o texto aqui, nós estamos lendo uma carta muito importante do apóstolo Paulo, carta aos Efésios. A igreja em Éfeso era, de fato, uma igreja de muita importância e relevância no cenário cristão, dos primeiros cristãos da igreja primitiva de uma forma geral. Era uma igreja que tinha tamanha relevância entre os presbíteros que ali estavam, entre os irmãos que ali estavam, toda aquela liderança instituída, era um grupo de pessoas que tinham um grande valor. Era uma igreja que tinha uma consciência de um conhecimento da palavra e que não deixava com que qualquer heresia entrasse à igreja, qualquer vento de doutrina entrasse na igreja. Pelo contrário, eles eram extremamente criteriosos. O próprio João, ele vai dizer que essa igreja ela teria que voltar ao primeiro amor, porque era uma igreja que, apesar de ser criteriosa biblicamente, ela, em muitos momentos ela perdia em tamanha exigência que havia dentro do seu contexto. Era uma igreja muito importante nesse ciclo de igrejas cristãs que havia naquele contexto da igreja primitiva. Quando a gente olha para essa carta de Efésios, uma coisa muito importante, é uma carta que tem esse tom pastoral, mas é uma carta doutrinária, é uma carta que aborda doutrinas que são de suma importância para o nosso conhecimento, para que a gente entenda o plano e o propósito de Deus. O capítulo 2, que a gente acabou de ler esse trecho, dos versos 1 ao 10, ele vai falar de uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que é sobre a graça de Deus. Então, quando a gente fala sobre essa carta e sobre esse texto e tudo aquilo que o Senhor transmite à igreja, não somente em Éfeso, mas à igreja no decorrer da história, a igreja que somos nós hoje também, Deus ensina coisas muito valiosas que a gente deve levar como embasamento da nossa fé.
Voltando à definição de graça, graça vem do grego charis, que lembra muito carisma. Uma pessoa carismática é uma pessoa que, por ela, tem algo especial nela que é atraente, as pessoas se aproximam dela. E quando o Espírito Santo de Deus capacita os servos de Deus, através dessa graça maravilhosa, nós servimos ao Senhor através dos nossos dons, ministérios, da obra do Senhor. Então essa graça é, como já disse, um favor imerecido, uma bondade ou benevolência oferecida sem mérito algum por parte do receptor. Ou seja, nós não temos nenhum mérito em receber essa graça. E a graça de Deus é a manifestação do seu amor, a misericórdia para com os pecadores indignos. Na teologia sistemática de Louis Berkhof, uma teologia bastante utilizada pelos seminaristas presbiterianos, ele define graça como a bondade de Deus mostrada para com aqueles que merecem a condenação. Ou seja, a graça é um amor que se inclina para baixo, alcançando aqueles que estão na miséria. O Senhor, lá do seu alto e sublime trono, se inclinou e olhou para nós, através da sua grandeza, que é imensurável, e olhou para nós pecadores, falhos. Aliás, semana passada falei muito sobre a questão da depravação total do ser humano, mas mesmo sendo tão perdidos, tão distantes do Senhor, o Senhor olhou para nós com seu olhar de graça e de misericórdia. Por isso eu quero discorrer a vocês sobre o que seria de nós sem essa graça, e explicar alguns aspectos dessa graça que são tão importantes para nós, doutrinariamente falando. O primeiro aspecto da graça é que a graça é salvadora. Vamos repetir? A graça é salvadora. Quando a gente fala que a graça é salvadora, temos aqui os dois versículos principais, o verso 5 e depois o verso 8. Vamos olhar novamente para esses versículos, verso 5 e depois o verso 8. Diz assim, leamos: E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós olhamos para essa graça, nós entendemos que a salvação não é alcançada por obra humana. Aliás, qualquer obra que a gente realize por nós mesmos jamais seria capaz de ter qualquer mérito a respeito de Deus para a nossa salvação. A graça é salvadora porque é através dessa graça que Deus revela sobre nós o seu amor. Deus poderia nos odiar se fosse pelas nossas obras. Deus poderia não querer nunca mais ver a gente, poderia acabar, aniquilar com a humanidade. Mas Deus olha para a sua criação, e mesmo diante de toda essa condição de perdição que nós nos encontramos, Deus olha para nós com um olhar de amor e de misericórdia. Deus não se apaixonou pelo homem, como alguns pregadores coaches falam, que Deus olhou para você e disse: olha como ele é maravilhoso, olha como ela é linda, como ela é perfeita. Não, Deus olhou para nós, reconheceu a nossa debilidade e nos amou incondicionalmente. Esse amor fez com que ele manifestasse esse favor sobre nós, através da sua graça. Deus é grandioso no seu amor. Agostinho, um dos pais da igreja, ele diz que a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos a recebê-la. A graça é salvadora porque Deus capacita o crente a se tornar crente.
Porque por natureza nós somos aqueles que fogem da presença de Deus. A nossa natureza ela é contrária ao Senhor. Os desejos da nossa carne sempre são rápidos para mudar de ideia em relação às coisas de Deus. Se nós não fôssemos tão rápidos em pecar, não seria necessário liderança espiritual, pastores, não seria necessário que Deus levantasse os profetas no passado, não seria necessário que Deus tivesse levantado os apóstolos para conduzir a igreja, não seria necessário liderança espiritual na igreja. Entenda que quando eu falo liderança espiritual, eu não estou falando de pai espiritual, nada disso. É um conceito muitas vezes errôneo hoje, né? Em algumas igrejas, onde você precisa pedir autorização do seu pastor para casar, onde você precisa pedir autorização para poder fazer uma viagem, para poder fazer um compromisso. Já vi casos de pessoas dizerem assim, olha, tinha que pedir autorização para o pastor para viajar, então o pastor ele ia orar primeiro e me dizer se eu ia viajar, se eu ia ou não fazer um negócio, se eu ia ou não começar um namoro. Falo que a maioria das decisões vocês tomam sozinhos. E aí quando elas dão errado, vocês vêm para o pastor, para pedir ajuda. Pastor, fiz besteira, e agora? Não é? Pastor, ele é o apagador de incêndio e o engolidor de sapos. Não é? É assim que é a função do pastor. Mas quando a gente olha para o aspecto da graça, nós entendemos que Deus é o capacitador. Por isso que ele disse no verso 8 aqui, pela graça sois salvos mediante a fé. Eu preciso crer para receber dessa graça. Mas para que eu creia, Deus precisa despertar na minha alma, morta em delitos e pecados, a capacidade de crer. Se Deus não agir em nosso coração, nós somos completamente incapazes de crer por nós mesmos. Impressionante. O outro aspecto, o segundo aspecto da graça, além dela ser salvadora, ela é vivificante. Vamos repetir? A graça é vivificante. Quando a gente fala que essa graça é vivificante, verso 1, voltemos os nossos olhos para o verso 1. Leamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A ideia aqui de morte é de um estado de morte morrido mesmo. Usando a expressão de forma de brincadeira. Não há nenhum resquício de vida em nós, quando nós estamos distante de Deus. O ser humano sem Deus, ele é completamente inapto. A Bíblia deixa de forma muito clara, é uma morte completa. Ela é um estado de perdição absoluta. É como se nós olhássemos para alguém perdido no mundo, na vida, talvez no vício, nas drogas ou na prostituição, e disséssemos, não tem jeito. Por dois motivos. Pela situação em que chegou e pela vontade. Certa vez eu fui entregar comida a um dependente químico na rua, e eu perguntava, você não quer sair disso? E ele falava, não, eu prefiro viver assim, do jeito que eu estou. E aí eu disse, mas isso não te incomoda? Não, eu escolhi viver assim. Eu fiquei chocado. Como uma pessoa decidiu. E mais, ele ainda tirou um diploma de dentro de uma sacolinha, formado em direito. Eu já vi morador de rua que fala 2, 3 línguas. E que poderia sair daquela condição se realmente quisesse. Mas a perdição, o estado de degradação é tão grave, tão intenso, tão profundo, que alguns sequer querem deixar aquela condição.
Isso é algo terrível. E há muitas pessoas assim, que elas estão no mundo perdidas, na sua depravação total, na sua condição de abandono completo de Deus, e elas dizem do fundo do seu coração que elas não querem Deus. Muitas blasfemam contra o Senhor. E aí, nós que conhecemos a palavra, a gente pode dizer assim, mas como alguém prefere não crer em Deus? Como? Sabendo que Deus é tão bom. Porque a condição de morte espiritual faz com que as pessoas estejam cegas para a realidade em que elas vivem. Elas preferem estar perdidas. Elas preferem estar em estado de degradação do que estar próximos a Deus. Essa é a realidade do ser humano. Agora, quando Paulo diz isso, a Bíblia diz que, verso 2, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aquele pecador que está perdido, que não conhece a Deus, ele não tem escolha, ele não tem livre arbítrio, ele não pode por si só, pela sua própria força, deixar a sua condição de miséria. Ele precisa ser alcançado pela graça. Deus precisa derramar sobre ele o seu favor imerecido. Deus precisa tirar a sujeira em que ele está envolvido, limpá-lo e colocar nele vestes novas, para que ele perceba a real condição em que ele se encontra. A graça é esse favor que tira de nós essa condição. A graça é vivificante, porque ela tira o espírito de morte do nosso coração, da nossa alma. Ela tira as vendas dos nossos olhos. Ela coloca o sopro da vida de volta ao coração, ao centro do ser humano, do cerne daquilo que somos, e nos restaura completamente. Martinho Lutero diz que estamos todos por natureza mortos no pecado, e a graça é o sopro da vida de Deus. Deus sopra novamente a vida ao homem morto em delitos e pecados, assim como nós estávamos no Éden, quando fomos formados pelo Senhor sem vida. Quando Adão foi formado no Éden, ele ainda apenas algo feito pelas mãos de Deus, uma forma, e Deus sopra a vida nele, e ele levanta como espírito vivificante. Aquele que está perdido em delitos e pecados, aquele que está morto por causa do seu pecado, quando ele recebe a graça de Deus, Deus sopra a vida e ele passa a entender o que é esse amor. Quando a gente não conhece a Deus, nós não podemos entender o que é esse amor. É por isso que o homem foge de Deus, porque ele só passa a amar a Deus quando ele é tocado por esse amor. Ninguém pode ser transformado se não for pelo amor de Deus. A graça é salvadora, a graça é vivificante. Terceiro aspecto da graça. A graça é demonstrativa. Verso 7. Leamos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo